Algo inovador ocorre agora na fronteira da Ucrânia. O que era visto como nostalgia por décadas está prestes a virar realidade. A reunificação da Romênia e da Moldávia, duas regiões que na verdade nunca deveriam ter sido separadas, agora deve acontecer na velhice dessas nações. Mas isso faz com que um dos pontos de ruptura mais sensíveis da Europa comece a tremer. No centro de tudo está uma faixa estreita de terra que muitos já haviam esquecido. Transnistria, uma região separatista de fato controlada pela Rússia, cheia de munição, soldados russos e resíduos da era soviética. Por décadas, Moscou usou esse conflito congelado como pressão contra a Moldávia, pronto para ser reativado. Agora, essa alavanca pode se quebrar. Pela primeira vez, fala-se abertamente em unificação com a Romênia e não mais discretamente sobre aproximação. Assim, toda a Moldávia, inclusive a Transnistria, passaria a integrar imediatamente a União Europeia e a OTAN. Para o Kremlin, isso seria uma perda histórica. Uma Moldávia pró-europeia, uma Romênia significativamente ampliada e, por fim, uma região russa que deveria aderir à OTAN. Vladimir Putin ameaça com medidas extremas e quer impedir essa união a todo custo, pois isso também pode influenciar muito a guerra da Ucrânia. Portanto, está mais do que na hora de analisarmos esse tema com mais atenção. O que está acontecendo atualmente na Moldávia? Por que ela quer agora se unir ao país irmão, a Romênia? O que isso significaria concretamente para a Transnistria e para a Rússia? Como isso poderia influenciar toda a região e também a guerra na Ucrânia? Todas essas questões interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. Aproveite! A Moldávia não surgiu por acaso, mas de uma política de poder deliberada até o início do século XIX. No século XIX, a região chamada Bessarábia pertencia claramente ao espaço romeno cultural, linguística e politicamente. A população falava romeno, tinha uma ligação estreita com a Romênia e se via como parte da mesma comunidade histórica que as pessoas ao sudoeste. Só em 1812 isso mudou drasticamente, quando o Império Russo anexou a Bessarábia e a separou deliberadamente do restante da Romênia. Essa mudança de fronteira resultou mais da política das grandes potências do que de fatores locais. A Rússia buscava ampliar sua influência ao sudoeste e obter acesso estratégico aos Balcãs e ao Mar Negro. Após a Primeira Guerra Mundial, porém, a Bessarábia voltou à Romênia. Entre guerras, pela primeira vez existiu o que muitos nacionalistas depois veriam como natural, um território romeno unificado. Administração, educação e esfera pública eram dominadas pela influência romena, sem papel político para uma identidade própria. Essa fase, porém, terminou abruptamente. Em 1940, com base no Pacto Hitler-Stalin, a União Soviética ocupou novamente a Bessarábia, desta vez não apenas militarmente, mas também ideologicamente. A recém-criada República Socialista Soviética da Moldávia foi separada da Romênia para servir de tampão entre a Romênia e a esfera soviética. A língua foi artificialmente redefinida como moldava, o alfabeto latino foi substituído pelo cirílico, as elites foram deportadas e populações de língua russa foram assentadas. A Moldávia não deveria apenas ser controlada, ela deveria deixar de ser romena. Apesar de parecer um estado normal na União Soviética, internamente sempre foi estruturalmente fraco, economicamente dependente, politicamente controlado e sem instituições próprias fortes. Foi essa construção que fez a Moldávia, ao fim da União Soviética em 1991, tornar-se independente, mas começar sua autonomia sem identidade estatal estável. Isso também explica por que a Moldávia oscila entre Oriente e Ocidente e é vista como o país mais pobre da Europa. Essa fraqueza estrutural fez surgir, no início dos anos 90, uma entidade que ainda parece um corpo estranho geopolítico: Transnistria. A estreita faixa de terra a leste do Dniester declarou sua separação em 1990, antes mesmo de a Moldávia se tornar oficialmente independente. O momento foi estratégico. A Transnistria era a região mais industrializada da antiga República Socialista Soviética da Moldávia. Aqui havia indústrias de armamentos, usinas de energia, centros logísticos e muitos falantes de russo. Quando ficou evidente que a Moldávia poderia se afastar de Moscou, as elites locais reagiram com rebelião, apoiadas diretamente pela Rússia. E em 1992 ocorreu assim a curta, mas decisiva Guerra da Transnistria, na qual as tropas moldavas foram derrotadas rapidamente, porque unidades russas intervieram de fato ao lado dos separatistas. Desde então, a Transnistria existe como um estado de fato, não reconhecido internacionalmente, mas protegido militarmente. Cerca de 1.500 soldados russos estão estacionados lá até hoje, oficialmente como forças de paz para o Kremlin. Um instrumento de poder incrivelmente importante, por isso a região foi imediatamente ainda mais militarizada e armada. Particularmente delicado é o enorme depósito de munições de Krobazna, um dos maiores da Europa, cheio de estoques antigos soviéticos. Esse arsenal tornou a Transnistria um risco militar e instrumento constante de pressão.
A Moldávia não pôde integrar nem controlar essa parte do país sem o consentimento da Rússia. Politicamente, formou-se na Transnistria um sistema bastante isolado, autoritário, governado por uma família oligárquica e fortemente marcado pela simbologia soviética. A influência de Moscou está em todos os setores, da segurança à mídia e economia. Assim, essa faixa de terra cumpre as funções que o Kremlin busca há décadas: bloquear a Moldávia, restringir sua liberdade e dificultar a orientação geopolítica. Mas isso precisa mudar definitivamente agora. Desde o ataque russo à Ucrânia e a crescente ameaça da política de influência de Moscou, surgiu um novo cálculo estratégico na Moldávia. A integração segura ao Ocidente é vista como proteção contra a pressão russa. Por isso, o país busca aderir à União Europeia até 2030. Ao mesmo tempo, aumentou a percepção de que esse processo levaria anos ou décadas. Agora surge o plano de emergência. Uma unificação com a Romênia aceleraria esse processo e colocaria a Moldávia sob proteção ocidental imediatamente. A Transnistria não deve impedir, pois até o Chipre dividido entrou na União Europeia. No ano passado, quando a presidente pró-Ocidente, Maia Sandu, conseguiu uma nova vitória apesar da intensa desinformação russa. Observadores internacionais registraram uma inédita campanha de desinformação, financiamento ilegal de partidos, compra de votos e influência midiática do Kremlin. Isso mostra como o tema é delicado para a Rússia. A reeleição de Maia Sandu teve um significado maior que o resultado eleitoral. Ela mostrou que parte importante da sociedade moldava, mesmo com dependência econômica e pressão política, quer mudar o rumo para a Rússia. Há poucos dias, a presidente anunciou de fato esse passo bastante significativo. Ela declarou que, em um referendo sobre a unificação com a Romênia, votaria a favor da União, para proteger a frágil democracia e soberania da Moldávia contra a Rússia e integrar permanentemente o país ao Ocidente. Porque a Romênia hoje é uma parte firmemente integrada ao Ocidente, membro da OTAN, membro da União Europeia e está profundamente ligada aos Estados Unidos em questões de segurança. Essa posição torna o país atraente para a Moldávia e dá à Romênia um novo papel de potência protetora. Em Bucareste, essas palavras foram muito apreciadas. A Romênia há anos investe fortemente na Moldávia em infraestrutura, energia, estradas e educação. Centenas de milhares já têm cidadania romena. O idioma é praticamente o mesmo, e muitos trabalham ou vivem na Romênia ou em outros países da União Europeia. Na vida cotidiana, para muitos, a fronteira já é mais formal do que real, e mais de 70% dos romenos apoiam uma reunificação com a Moldávia. Partidos de diferentes espectros políticos agora tratam a unidade nacional como objetivo estratégico. Bucareste agora se vê não só como irmão histórico da Moldávia, mas como pilar de estabilidade na fronteira leste da União Europeia. Tudo isso teria consequências profundas, especialmente para a Transnistria, e provavelmente seria o pior cenário para Putin. A região se transformaria da noite para o dia de uma zona cinzenta dominada pela Rússia para uma parte da fronteira externa da União Europeia e da OTAN. Tropas russas, há décadas no local, de repente estariam em território de um país da OTAN. Assim, a Rússia perderia sua principal alavanca contra a Moldávia e mais um parceiro simbólico e estratégico. Mas as possibilidades de intervenção do Kremlin são muito limitadas. A Rússia não teria uma possibilidade realista de reforçar a Transnistria em caso de emergência. Após a guerra na Ucrânia, rota terrestre e espaço aéreo estão bloqueados. Uma reunificação cimentaria de vez esse isolamento, um cenário de pesadelo para a Rússia, que agora tenta impedir essa união a todo custo, porque as forças pró-Rússia na Moldávia ainda detêm grande poder. Observamos campanhas de desinformação, financiamento a partidos pró-Rússia, organização de protestos e pressão econômica via preços de energia e barreiras comerciais. Se a Moldávia fosse para o Ocidente ou OTAN, isso fortaleceria o Ocidente da Ucrânia a longo prazo, exigiria menos recursos lá e aliviaria a Ucrânia. Se vocês também estiverem interessados em saber por que a Rússia está entrando em conflito justamente com a Turquia, então eu também recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, nos vemos na próxima vez. Até lá, tchau!